Palavra poderosa. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Por favor, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Já abriu aí? Vou ajudar você, ó. Hebreus é vizinho de Tito, de Filemão. Vizinho do Filemão, ajudou bastante, certo? Filemão, Hebreus, aí, pronto, olha que beleza. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas. Pulou, tá vendo? Pulou. Todo mundo já achou? Amém? Vamos ler? Olha, a gente facilitou para você. Vamos todo mundo ler juntos? Pois a palavra de Deus põe a mão na tua palavra e ora junto comigo aí. Põe a mão na tua Bíblia. Põe a mão na tua Bíblia. Diz assim: Senhor Jesus, eu quero receber dessa palavra para a minha vida, para o meu coração, para a minha casa. E em nome de Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração para receber do Senhor esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como posso melhorar minha qualidade de vida? Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, estou estressado demais da conta. Meu nível de estresse está lá assim, ó. Sabe aquele que fala assim, ó, eu não tenho nem mais estupim. Tem gente que fala que está com estupim curto, né? Mas nem estupim mais eu tenho, já estou pronto a explodir. Como eu posso controlar o meu anseio por apetite, por comer, né? Tem alguns que estão estressados, vão chorar. Tem outros que estão estressados, vão orar. Outros que estão estressados, vão comer. E come, certo? Como é que eu faço para diminuir essa história? Como é que eu faço, pastor, para melhorar o meu humor? Eu ando muito azedo. Tem alguns crentes, eu vou revelar isso para você em segredo, que é algo do meu coração, que eu gostaria muito que a gente tivesse aqui na igreja, não um batistério para a gente mergulhar o fulano, mas um poço de adoçante, sabe? Dá uma mergulhadinha no fulano lá para ver se ele tira um pouquinho do azedume, que é muito azedo, né? Tem hora que o cidadão é demais da conta, ele passa da medida de azedo. Onde ele chega, ele azeda, todo mundo fica nervoso, o fulano chega, parece que tem um trimelique, assim, já deu em todo mundo. Ai meu Deus, será que vai sair bafão? Será que vai sair alguma coisa? Será que ele vai embirrar com isso? Será que ele... Já todo mundo está de sobressalto. Pastor, como eu posso melhorar minha memória? Minha memória está meio assim, eu esqueço as coisas. Eu esqueço que eu comi na hora do almoço, aí vou como de novo. Entendeu? Tem gente que é esquecida a esse ponto. E começa tudo de novo. Como eu posso melhorar o raciocínio? Estou meio devagar, meio lento, sabe assim? Está difícil de pegar na partida, estou devagarzinho, estou lento. Pastor, eu preciso rejuvenescer a minha pele. Minha pele está precisando rejuvenescer. O que eu faço? O meu sistema imunológico está baixo. Eu pego gripe toda hora. E aí, se você está falando essas coisas para um médico, para um doutor, para os médicos, por favor, me perdoem, hein, que eu estou entrando um pouquinho na área de vocês. Mas isso pode ser só uma coisa: sinal ou sinais de cansaço. Quem já disse a famosa palavra, nossa, como estou cansado? Já disse isso? Só para eu saber se eu estou falando com você, amém? A turma da galeria está viva ainda aí, beleza?
Já falou isso? Estou cansado. Meu Deus do céu. Nós temos adolescente cansado já, gente. Você acredita? Adolescente, você fala com ele e fala assim, demoram 6 meses para chegar. Não sei lá na sua casa, né? Mas cansaço. Fulano não consegue descansar. E aí, pastor, o que isso afeta a vida espiritual? Preste bem atenção. Vida espiritual, sem força espiritual, sem ânimo, sem poder, sem autoridade, tem medo de tudo. Imagina se parecer um endemoniado perto de mim, sai correndo na hora, vazo, ó, caio na paiada. Não quero saber disso não. Sem relevância espiritual, sabe aquele, a gente chamava antigamente de crente chuchu, sabe, crente chuchu, pega gosto de tudo. Você põe num lugar de gente, ele pega gosto daquele lugar lá. Você põe em outro grupo, ele pega gosto daquele outro grupo lá. Crente chuchu. Sem a presença do milagre na vida. Pessoas experimentando ou sem experimentar o milagre de Jesus na vida há muitos anos, não consegue enxergar isso. Na live pela manhã, essa semana, nós recebemos um testemunho lá via internet, de uma mulher que disse assim: pastor, eu estou muito feliz hoje, porque faz 5 anos que a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer, e ela teria de 3 a 4 meses de vida, hoje faz 5 anos, isto é um milagre, glória a Deus, e é maravilhoso ouvir isso. Essa semana alguém mandou para nós lá, falei, mas que glória, que notícia abençoadora. Eu lembro de um tempo que a gente orou pela vida do filho do pastor Alexandre, 100 dias de UTI, 100 dias de UTI, e os médicos diziam assim, olha, não está bom. Aí eu ligava para os médicos amigos e falava assim, e aí, pastor, é grave, 100 dias de UTI, e o Daniel está em casa, vai ter que fazer uma cirurgia agora, aproveita e ora pela vida dele, para colocar um implante, porque nessa sequela ficou a sequela da surdez, ele vai colocar um aparelhinho intracraniano, mas ele está lá, alegrando a vida da família, ele é uma bênção. Vida monótona, vida sem conhecimento da palavra, beirando a religiosidade. Tem gente já no censo dizendo que é cristão nominal, crente nominal, já pensou isso? Que minha família é crente, eu fui crente durante um tempo, agora estou afastado, sou um crente nominal. Que isso? Uma ética pessoal que agrada mais o mundo do que a Deus, faz grandes e graves concessões, uma forma de administrar a vida, família, dinheiro, sem os valores da palavra de Deus, sem conhecimento da palavra, vive a vida como se nada tivesse acontecendo. Qual a solução para essa realidade? A Bíblia conta uma história de homens e mulheres que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Por volta do ano 68, 70, foi escrito para eles uma carta, porque eles estavam sendo perseguidos, torturados, alguns mortos, eles estavam sendo expostos aos riscos de um grupo religioso chamado judaizantes, que queria transformar o cristianismo de Jesus em religião judaica. Que coisa! Esse era os judaizantes, eles queriam fazer com que os cristãos se circuncidassem, fizessem o sacrifício, voltassem para o templo, não fizessem nenhuma reunião fora do templo.
Queriam botar o Senhor Jesus numa caixinha. Eles tinham outras dificuldades também, que por causa da perseguição, eles poderiam voltar para a velha vida, achar muito difícil o cristianismo e abandoná-los. Por isso Hebreus foi escrito, essa carta aos Hebreus. Há uma descrição de um remédio para todas essas dificuldades nessa carta. Qual é o remédio? O Jesus Cristo revelado na palavra de Deus. Hebreus começa bem assim: antigamente nos falou o Senhor através dos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Ah, que maravilha! A palavra de Deus sendo trazida para a minha vida e para a sua. Cristãos que não recebem a palavra de Deus como poder do Senhor para a sua vida, negam a si mesmo a possibilidade de crescimento espiritual, fortalecimento e resistência. Estão à mercê do diabo e nem percebem. Não crescem espiritualmente e não conseguem simplesmente discernir isso. Gente que está na igreja há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, mas é bebê espiritual. Se você der uma tarefa sequer pequena para ele, ele fala assim: ai pastor, não consigo, pede por favor para o Marcos, pede para o outro, eu não consigo. Tem alguém novo que chega para discipular, você fala assim: você pode ajudar no discipulado? Ai pastor, não conheço muito a palavra. Nem percebeu que as coisas não estão boas. Preste atenção no texto, olha por favor para o texto da Bíblia. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva. Bom, por que a palavra de Deus é viva? Porque essa palavra, ela tem algo em si mesmo. A palavra viva no grego é a palavra zoe. Zoe é algo que tem vida em si mesmo. É algo maravilhoso. Jesus falou dessa palavra que é vida. João 6:63, Jesus diz assim: as palavras que eu lhe disse são espírito e são vida. Aí você fala assim: mas como é que essa palavra viva, como é que ela é? Eu vou explicar para você de maneira bem simples. Você já viu feijão? Feijãozinho, quando você planta, faz aquela experiência da escola lá, você planta ele no algodão e põe aguinha, e 1 dia, 2 dias já começa a brotar, certo? Porque ele tem vida, ele está vivo, ele tem vida nele, ele já saiu lá do pezinho do feijão, ele já está em outro lugar, mas quando você coloca ele na terra, ou lá no algodãozinho e põe água, a vida começa a brotar, certo? Porque ele tem vida em si mesmo. Lá na Inglaterra fizeram um clone do feijão, as mesmas matérias, as mesmas proteínas e tudo igualzinho que tinha no feijão, a casquinha inclusive, e aí pegaram o feijão e jogaram na terra. Pergunta para você que é bem sabido, nasceu ou não? Não nasceu, gente. Por quê? Porque é apenas proteína, é apenas materiais que foram colocados, mas não veio de um outro pezinho de feijão, não tem vida em si mesmo. Assim é a palavra de Deus. Só algo que está vivo pode dar vida. Lembra Jesus? Parece que você está ouvindo Jesus falar, certo? Olha, vocês estão mortos em seus pecados, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus fala disso, porque essa palavra dele não é uma palavra que está baseado na filosofia humana,
mas é uma palavra que vem do céu, e ela tem vida, e ela produz vida, e ela transforma a vida. Aí você fala assim: pastor, eu não creio em nada disso. Não tem problema, porque ela não depende da sua fé, ela não depende de você, ela não depende da sua credulidade, certo? Porque a Bíblia tem vida em si mesma. Ah, que maravilha, certo? Permita o Espírito Santo trazer para você e você vai perceber. Bom, a outra palavra que esse texto usa, que essa carta dada aos hebreus para resolver problemas sobre perseguição, sobre os judaizantes, sobre situação ruim que eles estavam vivendo, angustiantes, eles estavam morrendo por proclamar que eram cristãos. A Bíblia diz que a palavra é eficaz. E lá no grego, na língua original, a palavra eficaz é energia. A palavra, ela é viva e ela é eficaz porque ela tem uma energia nela, ela tem um poder nela. Por isso, em algumas traduções diz, a palavra é viva e poderosa, porque ela produz algo, ela age, ela transforma, ela muda, ela tem e está impregnada de poder. Você consegue ouvir Jesus dizendo: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque a Escritura, ela é uma Escritura vindo do Pai, que contém vida nela, e ela é uma palavra de poder que gera transformação. Por isso, quando eu e você somos expostos a essa palavra, alguma coisa começa a transformar, não porque eu quero, não porque você quer, mas por conta do poder que há nessa palavra. Eu conheci um cidadão lá na cidade de EP, estacionando o carro para abastecer no posto de gasolina, e o cidadão chegou para mim e falou assim, viu que era o pastor, né? Cidade pequena, o que eles fazem? Cutucam o pastor em todo lugar que eles estão, sempre tem uma coisinha. E aí ele chegou para mim assim, perto de mim, falando para o frentista: eu leio a Bíblia todos os dias. E eu quietinho no meu canto lá, né? E o cidadão falando com o frentista, mas o recado era para mim: eu leio a Bíblia todos os dias, mas só um versículo por dia. Aí o frentista olhou para ele e falou assim: mas por que só um versículo? Ah, porque se eu ler mais, eu tenho que mudar mais. Senão eu não quero mudar mais. Assim tá bom, um versículo só por dia. E até o ímpio sabe, gente, que a palavra vem encharcada. E ele ficava olhando para mim, né, assim, achando, desejando que eu entrasse no meio da conversa dele, né? Eu falei: imaginem se começasse a ler 2, hein? Ele deu risada, assim: pastor, acho que é bom ir embora. Pegou, deu partido no carro e foi embora. Não queria falar sobre isso. Vira a página da sua Bíblia e vá para o capítulo 2, verso 4. E você vai entender do que eu estou falando. 2:4, Hebreus 2:4. Abriu e achou? Deus também deu testemunho dela. Dela é a palavra anunciada por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus fez isso. Deus é o garantidor. Deus é aquele que garante a palavra dele, porque ele faz. Lembra da oração dos apóstolos em Atos capítulo 4? Ele diz assim: Senhor, enquanto nós vamos pregar a tua palavra, enquanto nós oramos, o Senhor vem e faz o quê? As curas, os milagres, os sinais e as maravilhas. Por quê? Porque é o poder da palavra do Senhor. E eu e você, irmãos, precisamos crer
nessa palavra. Precisamos viver essa palavra para o nosso coração, trazê-la para a nossa vida. Fique despreocupado, hein? Não é o Drácula, certo? É o Batman, pronto, está resolvido. Então, irmãos, eu queria que você pudesse pensar nisso. A palavra de Deus, quem é o mais interessado em bater o carimbo, em referendar o poder dela na minha vida e na sua, quem é? Quem é? O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus tem prazer em fazer com que a palavra dele dada, pregada, anunciada, traga cura, sinais, milagres, prodígios e dons, derramamentos dos dons do Espírito. Ele mesmo quer isso. E nós vamos orar por isso, amém? Nós vamos orar porque cremos nessa palavra. A palavra é viva. A palavra é eficaz, ela é carregada de energia e ela é separadora. Ela faz distinção, ela separa as coisas. Que coisas que ela separa? Olha para a sua Bíblia aí, por favor. Ela separa, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, emoções e vida espiritual. Por exemplo, você está lá em casa, alguém fez algo para você terrível, e você começa a acender a ira sobre a sua vida, e a Bíblia está lá, posta na sua mente e no seu coração, e aí você traz à tona as suas emoções. A Bíblia vai fazer discernimento entre a palavra para a emoção e para a vida espiritual. Ela vai dizer assim: irai-vos, mas... Vamos lá de novo? Irai-vos, mas não pequeis. Essa é a palavra. A emoção vem à tona, mas a palavra vem à tona. Ah, sai lá o homem, sai lá a mulher de casa e começa a ter na sua cabeça a emoção e os desejos de envolvimento extraconjugal. O que a palavra diz? Seja sem mácula o seu leito, seja sem mácula o seu casamento. A palavra está me exortando. Ah, alguém fez algo muito ruim para mim e eu tenho um desejo muito grande de vingança. Eu quero vingança. Pastor, não dá. Olha só o que o cidadão fez. Eu vou me vingar. O que a Bíblia diz? Essa é a emoção, ela vem à tona. O que a palavra de Deus diz? Minha é a vingança, diz o Senhor. Deixa comigo aqui, ô cidadão. Traz para mim aqui. Deposita aos meus pés, e eu vou cuidar de você. Pode deixar comigo. Não se preocupe com isso. Minha vingança. O Hebreus também tem uma palavra muito interessante sobre essas emoções. Raiz de amargura. Já viu? Já ficou sentado perto de alguém amargurado? Meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo, certo? Amargurento, cheio de raiz de amargura. O que a Bíblia fala? Olha, deixa para lá, raiz de amargura. Por quê? Porque ela pode contaminar. Não receba, não acolha. Diga assim: olha, a palavra de Deus é outra coisa para a sua vida. Diz assim que se você não trouxer perdão para a sua vida, não haverá oportunidade de arrependimento, assim como foi com Esaú, que depois, procurando arrepender-se, não encontrou espaço para arrependimento. Palavra e emoção. E aí ela vai separar também juntas e medulas, as expressões mais exatas do extremo poder da penetração da palavra, até o centro do ser humano. Lá naquele negócio, no lugar mais profundo da nossa existência, onde o que cantamos, que a Bíblia diz, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro dessa igreja. Amém, irmãos? Jesus é o centro. Não, acho que eu não gostei do louvor hoje. Acho que eu não gostei.
não é você. Já avisaram que o centro do universo não é você? Algumas vezes a gente acha que nós somos o centro do universo, que todas as coisas vão convergir para o meu bem, e quando alguma coisa não dá certo, sai da frente desse crente, porque parece um trator sem freio, descendo a ladeira abaixo, vai passar por cima de tudo e de todo mundo. Sai da frente desse crente. Não dá para ficar na frente de um crente que não tem freio. Meu Deus do céu. Ele julga, ele faz separação entre pensamentos e propósitos. Sabe aquele negócio que você faz assim, olha, eu estou fazendo, mas é de puro coração. Puro coração. Aí o que acontece? Não é de coração, porque o Senhor conhece profundamente a sua vida. Quantas e quantas pessoas querem a glória para si mesmo, estabelecem ministérios enormes, maravilhosos, mas a glória Ele quer para Ele. Mas a Bíblia diz que Ele conhece profundamente o nosso coração. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque o Senhor conhece o seu coração. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque o Senhor conhece o intento, o propósito do coração. Talvez falando é bonito, mas lá no fundo tem uma outra intenção. A Bíblia chama isso de lobo em pele de ovelha, certo? A sua palavra é bonita, mas o coração é sepulcro caiado. A sua palavra é saborosa como mel, mas é morte certa. Irmãos, algumas pessoas precisam entender, eu e você especialmente, precisamos entender o que é isso. Pastor, por que você começou a falar sobre descanso? O capítulo 3, do verso 7, até o final desse texto que nós estamos lendo aqui, capítulo 4, verso 13, fala sobre o descanso. Que descanso é esse? O autor de Hebreus está trazendo a ideia, a imagem da saída do povo do Egito e a entrada para a terra prometida, mas os 40 anos que alguns acabaram morrendo no deserto. Eles diziam assim, eles não entraram no descanso, na terra que mana leite e mel. Eles não puderam descansar, porque a sua cabeça estavam atreladas às coisas do Egito. Eles demoraram 40 dias para sair do Egito, mas demorou 40 anos para tirar do Egito deles. Percebe isso? Nós chegamos, mas a palavra de Deus tem esse poder de mostrar, de revelar, de transformar a nossa vida, porque quanto mais nós nos colocamos diante da palavra, mais essa palavra, ela gera transformação, ela faz com que a imagem de Jesus, do Senhor ressurreto, que é vista aqui nas páginas dessa palavra, ela possa ser trazida para nós, porque nós começamos a nos encher mais de Cristo e menos do mundo, mais da palavra e menos da nossa vontade, mais de Jesus e menos de mim. Que bom, eu gostaria de ouvir um aleluia. Fala comigo, Jesus, nós precisamos de mais do Senhor. Mas como saber se eu não conheço a palavra? Como entender se eu não leio? Como me apropriar de algo que eu só ouço falar da palavra de alguém? Preste atenção. Num dia das lives pela manhã, eu acabei de fazer a live e fui fazer uma visita lá do outro lado da cidade. Passei num posto de gasolina, encostei e aí veio um frentista. Ele pegou
coisa. Eu falei, você põe para mim R$100? Ele encostou, ele falou assim, o senhor é o pastor Juliano, né? Eu falei, sim, sou. Aí ele olhou para mim assim, eu frequento uma igreja X. Falei, que bacana, que bom, mas eu assisto o senhor todo dia de manhã. Sabe que ele olhou para mim e disse assim, pastor, qual a palavra de Deus para a sua vida hoje? Falei, mas está na língua, cidadão. Tinha acabado de ler um texto que tinha encharcado a minha cabeça daquilo que Deus estava falando. Eu falei para ele. E o texto era que Deus sonda o coração dos crentes e faz separação dele de toda obra má. Falei, então não dá para ser crente sem permitir que o Espírito Santo ministre a nossa mente. Ele, pastor é de Deus, isso aí, para a minha vida. Imagina se ele pergunta para mim assim, pastor, qual é a palavra de Deus para você hoje? Eu falei assim, em 1987, quando me converti, Deus me falou uma coisa lá em 1987. Não, pastor, 87 não, agora. E se eu perguntar para você, qual a palavra de Deus para a sua vida hoje? Você tem hoje aí uma palavra fresca? Um alimento que o Senhor está ministrando o seu coração, a sua mente, que está enchendo os seus olhos? Hoje pela manhã, ao término do culto, nós recebemos um casal aqui, alguns casais que vieram pela primeira vez na igreja. Eu estava conversando com eles lá no fundo. E ele falou assim, pastor, o senhor vai acreditar porque o senhor é pastor e eu que estou contando o que aconteceu comigo. Estava eu no meu carro, dirigindo, eu conversando com a minha esposa a respeito de que igreja devemos ir, que lugar devemos frequentar. Pela manhã, 7h30, o aviso do Instagram que o pastor Juliano ia começar, oração e palavra 7h30, ele clicou, e eu estava conversando com a minha esposa, e tudo que o senhor falou, na quinta-feira, Isaías capítulo 2, parecia que o senhor estava sentado no banco de trás do carro e ouvindo a nossa discussão, a nossa conversa. Era o Juliano que estava lá? Quem era que estava lá? O Espírito Santo, fazendo a obra dele, fazendo a obra de poder. Pastor, o senhor começou a falar sobre cansaço físico, consequências físicas, consequências espirituais, de alguém que não consegue descansar. Eu vou dar para você uma definição de descanso. Descanso é um lugar que só o Senhor pode te levar. Amém, irmãos? Onde você arrumou isso, pastor? É fácil, só vou dar 2 textos para você. O Senhor me leva para junto das águas de descanso, Salmo 23. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descanso é um lugar que só o Senhor pode te levar. Agora, o que me impede de viver uma vida de descanso hoje, pastor? Olhe na sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 4, verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A palavra é poderosa, ela vai fazer a obra dela, mas você que é crente, que conhece a palavra, eu que conheço a palavra, eu preciso me aliançar a essa palavra que eu recebi e reagir a ela com fé, porque senão ela foi só mais um sermão legal, bacana, foi muito legal, pastor. Não é isso que eu quero ver, pastor. Essa palavra bateu aqui, vou mudar minha vida, poder do Senhor.
Tem fé no seu coração aí, amém? Amém, irmãos? Se tiver fé, há cura. Se há cura, poder do Senhor, há sinais, há milagres, há maravilha, nós precisamos desenvolver isso. Esse é o desafio da palavra, gerar fé no nosso coração, porque não existe fé se não for pela pregação da palavra. Romanos capítulo 10, porque se nós ouvirmos qualquer outra coisa, senão a palavra de Deus, nada será gerado, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia! É essa palavra que enche o nosso coração. Verso 6. Tem outra coisa ruim que a gente pode fazer. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles que forem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Irmão, em nome de Jesus, chega de desobediência. Em nome de Jesus, chega de não obedecer aquilo. Jesus fala sobre isso, que o homem prudente é aquele que recebe a palavra e obedece, e não aquele que finge que obedeceu. Não, coloque em prática aquilo que Deus deu a você. Se o Senhor ministrou o seu coração, obedeça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora o amém ficou só no empurrão do pastor, hein? Ficou ruim agora o amém. Verso 7, preste atenção. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que lhe fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Sabe por que Estevão foi morto? Atos capítulo 7, verso 51. Ele levantou-se e disse para os líderes, para os sacerdotes, para os religiosos daquele tempo: vocês são povo de dura cerviz, não se dobram ao Senhor. Imagina, eu sou o super crente. Foi apedrejado e morto. Homens de dura cerviz que não se dobram. E se o Espírito Santo falar com você hoje? Se o Espírito Santo estiver falando com você agora? Nós vamos ter os temas da escola dominical. Pastor, domingo é dia de dormir, descansar, disso, daquilo. Até um demoniado encostar perto de você. Olha, é uma boa oração, sabe? De vez em quando eu faço isso. Peço ao Senhor que encaminhe uns endemoniados, encapetados para alguns crentes lá. Dá um resultado, pensa, é verdade. Eu tenho que ajudar depois, mas não tem problema não. Essa semana passada, na outra, essa semana agora que vai entrar, nós vamos lidar com os endemoniados também. Mas que Jesus não mandou para mim primeiro não, olha que beleza. Mandou para uns crentes lá assim: ai pastor, não sei o que eu faço. Ora, irmão, vai orando aí, agora eu não posso falar com você não, só semana que vem. E eu deixo de propósito, ele vai empurrando assim: não, mas pastor, não, vai lá, pode ir lá você. Ai pastor, não, vai dar certo, pode ir orar. Bom, Deus manda os endemoniados, é uma benção. 4:10, olha aí para o seu texto da sua Bíblia, por favor, não deixa ninguém roubar nada que é seu hoje, amém? Nem o passarinho, nem o morcego, não sei o que é, não consigo entender o que é isso aí, certo? Não deixa roubar nada que é seu não. O pessoal do louvor pode vir para frente aqui já. Pois todo aquele, 4:10 de Hebreus, preste atenção o quanto esse texto é poderoso para a sua vida. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Olha para mim aqui, para mim por favor, para mim aqui agora. Você pode dizer assim: pastor, eu estou cansado. Você viu o que o texto da Bíblia está falando? Vamos ler de novo aqui? Pois todo aquele que entra no descanso de Deus. Você entrou no descanso de Deus ou você está na perturbação da sua cabeça? Que põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir.
Ah, fica cleque, 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 cleque. Se dormir, se morar perto de mim aqui, você vai fazer assim, ó, 2 horas da manhã, tim-dam. Aí cleque, 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 3 horas, tem, 3 batidinhas. Aí fica cleque, cleque, cleque. O fulano não consegue dormir, gente. A cabeça, descanso. Entra. O Senhor está te convidando hoje, amém, irmãos? Entra no meu descanso. Pastor, estou tão preocupado com a minha saúde, estou preocupado com meu filho, estou preocupado com minha mãe, estou preocupado com meu pai, estou preocupado com as coisas da minha vida, da minha cabeça, e Deus está dizendo, entra no meu descanso. Deus está te convidando, entra no meu descanso, e a minha cabeça não para, porque eu preciso me aproximar do Senhor com fé. Eu creio. Eu não posso ficar parado à mercê do diabo. Pastor, o diabo se levantou. O diabo vai destruir a nossa nação. Acalma, irmão. Calma. Leia 4:14. Olha a Bíblia sua aí. 4:14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Qual a orientação da palavra? Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Irmão, garra na mão do Senhor. É nele, é em Jesus. Nos apeguemos naquilo que você professou. Amém, irmãos? A minha pública profissão de fé foi lá em cima, no templo de cima. Mas alguns já fizeram aqui embaixo. Apegue-se naquilo que você confessou, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, mas as coisas estão difíceis, os problemas financeiros, oh pastor, como está complicada a minha vida, a minha família. Apegue-se ao Senhor Jesus, permita que o Espírito Santo toque com poder a sua vida, e que o seu coração seja cheio da vida e da vitória do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe a palavra, irmão? Em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo descansar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, descansa, confia no Senhor. Você sabe Salmo 37:5? Não sabe? Por favor, grifa, põe na geladeira, no micro-ondas, põe no espelho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Leia, grifa, permita que o Espírito Santo se enche da palavra. Creia mais intensamente na palavra, cite mais a palavra, pregue apenas a palavra, tenha a certeza e a inspiração deste livro santo. Não permita que nenhum enviado do diabo chegue para você e diga: esse livro não tem autoridade, esse livro tem algumas coisas que precisam ser tiradas. Em nome de Jesus, arreda Satanás, sai da minha frente. Este livro é infalível, nós cremos nele. Lá no Apocalipse, no final do livro, está escrito assim: se alguém acrescentar alguma coisa, se alguém tirar alguma coisa da revelação desse livro, caia sobre ele toda a maldição desse livro. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Eu quero receber aquilo que o Pai tem me dado. Eu quero receber aquilo que é a porção do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei se essa palavra é para você, se essa palavra é para você que está em casa, que vai assistir em outro momento, mas uma coisa eu sei: esse livro mudou a minha história. Esse livro trouxe a revelação do Senhor para a minha vida. Eu quero convidar você a descansar, até a sua pele melhorada. Eu gosto de chamar os homens e as mulheres de bonitos. Sabe por quê? Porque é o que a Bíblia diz: o coração alegre formoseia o rosto. É a palavra. Eu gosto de dizer para as pessoas assim: e aí, irmão, firme e forte? Não porque é moda, mas porque firme e forte são as duas colunas do templo. Jaquim e Boaz, elevado pelo Senhor e guardado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor. Firme e forte, irmãos. A palavra do Senhor permeia o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida.
Eu quero convidar você a ouvir essa canção que é tão maravilhosa. Se o seu coração está apreensivo, está bagunçado, se a sua cabeça precisa de colocar ordem, eu quero convidar você a crer. Crer na palavra do Senhor, não na do Juliano. Simplesmente na palavra do Senhor. Se achegue, se apegue a Ele com firmeza da vossa fé, sem duvidar. Amém, irmãos? Vamos cantar? Depois nós vamos orar.